Mateus tinha apenas 11 anos e um olhar carregado de uma decisão silenciosa quando ele decidiu que aquela noite fria seria a última que ele passaria debaixo do teto do lar Santa Clara. As mãos dele, pequenas e calejadas pelo trabalho forçado, tremiam um pouco, não só pelo frio constante que descia da serra, mas pelo medo que dava um nó apertado no estômago. Ele estava arrumando as suas poucas coisas dentro de uma sacola de supermercado que tinha resgatado do lixo. Guardou uma camisa de lã que ficava 2 números maior nele, um par de meias com furos nos calcanhares e o tesouro mais valioso de todos, uma fotografia gasta pelo tempo. Na foto, os pais dele sorriam congelados num momento feliz, 3 anos antes daquele acidente na estrada que tirou a vida deles e deixou o Mateus sozinho no mundo. O lar Santa Clara parecia mais uma fortaleza de pedra cinza perdida no meio da neblina fechada das montanhas. Aquilo não parecia um abrigo para crianças sem família. Parecia uma cadeia desenhada para quebrar a alma de qualquer um que tivesse o azar de passar por aquele portão de ferro. O vento soprava sem parar, assobiando pelas frestas das paredes, trazendo o cheiro de terra molhada e de tristeza. Mateus tinha aprendido naqueles 3 longos anos que, para sobreviver ali, o segredo era ser invisível. O diretor do lugar, um homem grande chamado Vargas, andava pelos corredores com passos pesados, que faziam eco no silêncio da madrugada. Ele tinha um olhar gelado calculista que avaliava as crianças não como seres humanos, mas como mercadoria. As fofocas corriam como água suja entre os dormitórios. Diziam aos sussurros apavorados que as crianças que sumiam não iam para famílias legais na cidade grande. Elas simplesmente deixavam de existir apagadas dos registros como se nunca tivessem respirado. Naquela manhã, o destino do Mateus tinha virado uma sentença. Enquanto ele passava pano no chão perto da sala da diretoria, ele escutou a voz rouca do diretor Vargas, vazando pela fresta da porta. O homem falava no telefone com um tom de negociante que gelou o sangue do menino. Ele dizia que o pacote estava pronto. Falou de um menino de 11 anos, saudável, forte e sem ninguém para reclamar por ele. Disse que a entrega seria feita no nascer do sol do dia seguinte. Entrega. Essa palavra bateu na cabeça do Mateus com a força de um soco. Ele sabia o que aquilo significava. Já tinha visto outros meninos indo embora em picapes pretas, jurando mandar cartas que nunca chegavam. Ele não podia permitir que aquilo acontecesse com ele. O instinto de sobrevivência, aquele fogo antigo que os pais dele tinham deixado de herança, acendeu no peito dele, dando um calor que contrastava com o ar gelado do quarto. A noite caiu pesada, trazendo uma tempestade de chuva e gelo que batia com raiva nas janelas gradeadas. Era o tempo perfeito para uma fuga. O barulho da ventania e da chuva ia esconder os passos dele. Mateus esperou imóvel na cama dele, contando os segundos até que a respiração dos outros meninos ficasse rítmica e funda. Ele levantou devagar, sentindo o chão de cimento gelado morder a sola dos pés descalços. Caminhou até a janela do banheiro no fim do corredor. Ele sabia que a tranca estava enferrujada e que ela abria se fizesse a pressão certa. Empurrou com cuidado. O metal velho reclamou com um rangido fino, mas a tempestade lá fora engoliu o som. Abriu o espaço justo para o corpo magro dele passar. O ar gelado bateu na cara dele, molhando tudo na hora, mas o Mateus não parou. Ele escorregou para o lado de fora, caindo na lama do pátio dos fundos. A chuva parecia agulha de gelo furando a pele, e o barro tentava segurar os tornozelos dele a cada passo que ele dava em direção ao muro. As mãos dele sangraram quando os dedos buscaram os buracos entre as pedras que ele tinha soltado semanas atrás, usando uma colher roubada do refeitório. Ele subiu empurrado pelo pavor puro do que ia acontecer se ele ficasse. Quando chegou no topo do muro, olhou para baixo. A escuridão era total, um buraco preto que prometia liberdade ou perigo. Ele não pensou 2 vezes. Fechou os olhos, apertou a sacola de plástico contra o peito e pulou para pôr a noite, deixando para trás o inferno que ele conhecia para entrar na neblina da Lagoa das Amas, sem saber que o verdadeiro teste dele estava apenas começando. Mateus tinha apenas 11 anos e um olhar carregado de uma decisão silenciosa quando ele decidiu que aquela noite fria seria a última que ele passaria debaixo do teto do lar Santa Clara. As mãos dele, pequenas e calejadas pelo trabalho forçado, tremiam um pouco,
não só pelo frio constante que descia da serra, mas pelo medo que dava um nó apertado no estômago. Ele estava arrumando as suas poucas coisas dentro de uma sacola de supermercado que tinha resgatado do lixo. Guardou uma camisa de lã que ficava 2 números maior nele, um par de meias com furos nos calcanhares e o tesouro mais valioso de todos, uma fotografia gasta pelo tempo. Na foto, os pais dele sorriam congelados num momento feliz, 3 anos antes daquele acidente na estrada que tirou a vida deles e deixou o Mateus sozinho no mundo. O lar Santa Clara parecia mais uma fortaleza de pedra cinza perdida no meio da neblina fechada das montanhas. Aquilo não parecia um abrigo para crianças sem família. Parecia uma cadeia desenhada para quebrar a alma de qualquer um que tivesse o azar de passar por aquele portão de ferro. O vento soprava sem parar, assobiando pelas frestas das paredes, trazendo o cheiro de terra molhada e de tristeza. Mateus tinha aprendido naqueles 3 longos anos que para sobreviver ali, o segredo era ser invisível. O diretor do lugar, um homem grande chamado Vargas, andava pelos corredores com passos pesados, que faziam eco no silêncio da madrugada. Ele tinha um olhar gelado, calculista, que avaliava as crianças não como seres humanos, mas como mercadoria. As fofocas corriam como água suja entre os dormitórios. Diziam aos sussurros apavorados que as crianças que sumiam não iam para famílias legais na cidade grande. Elas simplesmente deixavam de existir, apagadas dos registros, como se nunca tivessem respirado. Naquela manhã, o destino do Mateus tinha virado uma sentença. Enquanto ele passava pano no chão perto da sala da diretoria, ele escutou a voz rouca do diretor Vargas, vazando pela fresta da porta. O homem falava no telefone com um tom de negociante que gelou o sangue do menino. Ele dizia que o pacote estava pronto. Falou de um menino de 11 anos saudável, forte e sem ninguém para reclamar por ele. Disse que a entrega seria feita no nascer do sol do dia seguinte. Entrega. Essa palavra bateu na cabeça do Mateus com a força de um soco. Ele sabia o que aquilo significava. Já tinha visto outros meninos indo embora em picapes pretas, jurando mandar cartas que nunca chegavam. Ele não podia permitir que aquilo acontecesse com ele. O instinto de sobrevivência àquele fogo antigo que os pais dele tinham deixado de herança acendeu no peito dele, dando um calor que contrastava com o ar gelado do quarto. A noite caiu pesada, trazendo uma tempestade de chuva e gelo que batia com raiva nas janelas gradeadas. Era o tempo perfeito para uma fuga. O barulho da ventania e da chuva ia esconder os passos dele. Mateus esperou imóvel na cama dele, contando os segundos, até que a respiração dos outros meninos ficasse rítmica e funda. Ele levantou devagar, sentindo o chão de cimento gelado morder a sola dos pés descalços. Caminhou até a janela do banheiro no fim do corredor. Ele sabia que a tranca estava enferrujada e que ela abria se fizesse a pressão certa. Empurrou com cuidado. O metal velho reclamou com um rangido fino, mas a tempestade lá fora engoliu o som. Abriu o espaço justo para o corpo magro dele passar. O ar gelado bateu na cara dele, molhando tudo na hora, mas o Mateus não parou. Ele escorregou para o lado de fora, caindo na lama do pátio dos fundos. A chuva parecia agulha de gelo furando a pele, e o barro tentava segurar os tornozelos dele a cada passo que ele dava em direção ao muro. As mãos dele sangraram quando os dedos buscaram os buracos entre as pedras que ele tinha soltado semanas atrás, usando uma colher roubada do refeitório. Ele subiu empurrado pelo pavor puro do que ia acontecer se ele ficasse. Quando chegou no topo do muro, olhou para baixo. A escuridão era total, um buraco preto que prometia liberdade ou perigo. Ele não pensou 2 vezes. Fechou os olhos, apertou a sacola de plástico contra o peito e pulou para a noite, deixando para trás o inferno que ele conhecia para entrar na neblina da Lagoa das Amas, sem saber que o verdadeiro teste dele estava apenas começando. O impacto contra o chão tirou o ar dos pulmões dele com uma batida seca, e por um instante o Mateus só viu pontinhos brancos dançando na escuridão. A dor aguda no tornozelo direito gritou para ele parar para desistir ali mesmo na lama, mas a imagem mental do diretor Vargas esperando com aquele sorriso frio no escritório foi o bastante para obrigar o menino a ficar de pé. Ele limpou o barro dos olhos com movimentos rápidos e olhou para trás.
O muro do lar Santa Clara subia imponente e silencioso, uma sombra quadrada contra o céu de tempestade. Não tinha sirenes ainda, nem luzes de busca varrendo o pátio, o que significava que ele tinha uma vantagem de minutos, talvez meia hora, antes que o guarda da noite notasse a cama vazia. Mateus começou a correr mancando um pouco em direção à margem da Lagoa das Almas. A lenda local que os meninos mais velhos contavam para assustar os novatos dizia que aquele lago não tinha fundo e que as almas dos antigos moradores da serra puxavam os nadadores para as profundezas. Naquela noite, porém, os fantasmas pareciam um problema muito menor do que os vivos. O terreno era traiçoeiro, cheio de raízes tortas que pareciam mãos de esqueleto tentando derrubar ele a cada passo. A chuva gelada tinha transformado a descida numa rampa lisa, e o Mateus teve que usar os braços para manter o equilíbrio, escorregando mais do que correndo, até que o cheiro de água parada e mato podre encheu o nariz dele. À beira do lago era um lugar deserto. O matagal alto balançava com violência por causa do vento, fazendo um chiado constante que parecia 1000 vozes baixas falando ao mesmo tempo. Mateus procurou desesperado no meio do mato o objeto que tinha sido o centro do plano dele durante semanas. Ele tinha visto da janela do sótão um velho barco de madeira meio afundado na lama, abandonado por algum pescador anos atrás. Ele encontrou o barco quase coberto pela vegetação, uma carcaça de madeira cinza e lascada, que não parecia capaz de boiar numa banheira, muito menos de cruzar as águas pretas da lagoa. Ele empurrou o barco com todas as forças que tinha. A madeira estava inchada pela umidade e pesava como se fosse feita de chumbo. Os pés dele afundaram no barro da margem até os tornozelos e a água gelada entrou nos sapatos furados, mandando cãibras doloridas pelas pernas. Ele resmungou de esforço, sentindo os músculos reclamarem, mas o barco se moveu centímetro por centímetro com um barulho de sucção nojento, até que finalmente flutuou na água escura. Mateus subiu com cuidado, com medo que o fundo quebrasse com o peso dele. O lado de dentro tinha 2 dedos de água suja e um remo tosco talhado à mão que parecia estar prestes a partir no meio. Remar até o centro da lagoa foi uma batalha física brutal. A correnteza alimentada pela tempestade empurrava o barquinho em direção às pedras afiadas da margem sul, e o Mateus teve que lutar por cada metro. A neblina era tão grossa que ele mal conseguia ver a ponta do barco. Estava navegando no escuro, guiado apenas pelo instinto e pela silhueta borrada da Ilha Proibida que ele tinha decorado durante os dias de sol. O frio era um inimigo vivo. As mãos dele, agarradas no remo, perderam a sensibilidade rápido, virando garras duras e doloridas. O vento jogava água gelada na cara dele, misturada com granizo fino que picava como agulha. No meio daquele nada cinzento, o medo começou a brincar com a cabeça dele. Ele achou ter visto formas se mexendo embaixo da água, sombras compridas que seguiam o ritmo do remo. Lembrou das histórias das crianças desaparecidas e se perguntou se os corpos delas estariam descansando lá embaixo no lodo frio. Balançou a cabeça com força para espantar esses pensamentos. Ele não podia se dar ao luxo de entrar em pânico. Tinha que chegar na ilha. Era o único lugar onde o Vargas não iria procurar de imediato, porque até o diretor, com toda a maldade dele, respeitava as superstições do povo sobre aquela terra maldita. De repente, o fundo do barco raspou contra alguma coisa sólida. O som de madeira contra pedra foi a música mais doce que o Mateus tinha escutado na vida. Ele tinha chegado. A sombra da ilha surgiu da neblina como as costas de um bicho dormindo. Era um pedaço de terra estéril, coberto de espinheiros e rochas pretas. Na parte mais alta, dava para ver a estrutura caindo aos pedaços de uma cabana, com o telhado meio desabado e as janelas vazias como buracos de olhos sem vida. Mateus pulou na margem de pedra escorregando no limo e arrastou o barco o suficiente para a correnteza não levar embora. As pernas dele tremiam sem controle agora que a adrenalina do esforço físico começava a baixar. O frio tinha entrado nos ossos fundo e doloroso. Caminhou até a cabana se abraçando, procurando qualquer abrigo contra o vento cortante. A estrutura parecia ter sido abandonada décadas atrás. A madeira estava preta por causa do tempo, e o musgo cobria as paredes de fora.
Mateus esperava encontrar a porta trancada, bloqueada por entulho ou pregada com tábuas como costumavam estar as construções abandonadas naquela região. Ele chegou perto da entrada com o coração batendo nas costelas. Esticou a mão para tocar na madeira grossa da porta. Para surpresa dele e terror, a porta não ofereceu resistência. Não estava emperrada pelo tempo nem trancada. Ela abriu suavemente com um rangido de dobradiças bem lubrificadas que soou de um jeito antinatural no silêncio da ilha. O lado de dentro estava num breu total, mas um cheiro estranho saiu para receber o menino. Não cheirava a poeira velha, nem a abandono total. Cheirava a cera de vela queimada faz pouco tempo e a ervas secas. Alguém ou alguma coisa tinha estado ali, e a porta aberta parecia menos um convite e mais uma boca esperando para fechar. Mateus empurrou a porta atrás dele com o ombro e a batida seca da madeira contra o batente cortou de vez o uivo do vento. A escuridão lá dentro era absoluta, grossa como tinta preta, e por um momento ele ficou quieto, esperando os olhos acostumarem com a falta de luz. A respiração dele, agitada e barulhenta, era a única coisa que quebrava o silêncio de túmulo da cabana. O ar lá dentro estava viciado, carregado com aquele cheiro forte de cera derretida, plantas secas e algo mais sutil, como o cheiro metálico de medo antigo. Tateou a parede com a mão tremendo, sentindo a textura áspera da madeira sem lixar, procurando algum móvel ou apoio para não cair no chão. As pernas mal sustentavam ele. O frio da Lagoa das Almas tinha passado pela roupa molhada, chegando até o tutano dos ossos, e os dentes dele começaram a bater num ritmo descontrolado que doía no maxilar. Ele precisava de luz e precisava de calor, ou a hipotermia ia matar ele antes de amanhecer. Os dedos dele, duros e desajeitados, bateram numa superfície plana. Era uma mesa. Mateus passou a palma da mão aberta, derrubando no chão vários objetos pequenos que rolaram no escuro até que a mão dele fechou numa caixinha pequena e retangular. Eram fósforos. A caixa estava mole por causa da umidade, e ele teve que tentar 3 vezes, riscando com desespero, antes que a cabeça do fósforo soltasse faísca e ganhasse vida. A chama pequena, amarela e fraca, iluminou o lugar, projetando sombras compridas e distorcidas que dançavam nas paredes como fantasmas. O que a luz mostrou não era uma ruína vazia, mas uma casa interrompida. Tinha uma cama estreita no canto com os lençóis de lã revirados, como se quem dormiu ali tivesse levantado com uma pressa terrível e nunca tivesse voltado para arrumar. Um fogão a lenha frio e preto ocupava o centro do cômodo, cercado de panelas amassadas. Mateus deu 2 passos, protegendo a chama com a mão em concha, se sentindo um invasor na intimidade de um desconhecido. Em cima da mesa tinha frascos de vidro com líquidos escuros, maços de plantas pendurados no teto baixo e velas gastas até o fim que explicavam o cheiro de cera velha. Mas o que parou o coração dele por um segundo foram as fotografias coladas na parede de madeira bem em cima da escrivaninha. Eram fotos em preto e branco e algumas coloridas, mas todas mostravam a mesma coisa. Crianças. Grupos de crianças com uniformes gastos, brincando em pátios de terra batida que o Mateus reconheceu na hora. Eram os pátios dos fundos do lar Santa Clara. E no centro de muitas fotos, aparecia uma mulher jovem de cabelo escuro e olhos tristes, mas com um sorriso que passava um calor humano que o Mateus não via faziam anos. Professora Lúcia. Ele lembrava desse nome. Era a professora que tinha sumido no inverno passado, a única que costumava trazer doces escondido para eles antes do Vargas proibir a entrada dela. O fósforo queimou a ponta dos dedos dele, e o Mateus soltou com um chiado de dor, deixando o quarto na penumbra outra vez. Acendeu um novo com urgência porque o escuro de repente parecia cheio de olhos. Enquanto ele abaixava para procurar alguma madeira para o fogão, a luz do fósforo iluminou o chão de tábua corrida, revelando um detalhe que não devia estar ali. Perto do pé da cama, as tábuas do chão tinham marcas fundas, arranhões paralelos na madeira, como se algo pesado tivesse sido arrastado várias vezes sobre o mesmo ponto. Mateus esqueceu do frio por um instante, ajoelhou ignorando a dor aguda no joelho machucado e passou os dedos pelas frestas do assoalho. Tinha uma tábua que estava um pouco mais levantada que as outras, apenas uns milímetros,
mas o suficiente para notar que não estava pregada. Enfiou as unhas sujas de barro e sangue seco na fenda. A madeira resistiu no começo inchada pela umidade do lago, mas o menino usou o peso do corpo e a alavanca do próprio desespero. Com um estalo seco que soou como um tiro no silêncio da ilha, a tábua cedeu e levantou. Embaixo não tinha terra úmida. Tinha um buraco quadrado perfeitamente construído e forrado com metal para isolar da água. Mateus aproximou a chama sentindo o pulso bater forte nas têmporas. Esperava encontrar dinheiro ou, quem sabe, comida enlatada que salvasse a vida dele naquela noite. O que ele viu, no entanto, deixou ele sem ar. Tinha uma pilha organizada de cadernos com capas pretas e duras. Junto deles, envelopes pardos fechados com fita adesiva grossa e um gravador de jornalista daqueles pequenos que usavam fitas cassete. Mateus tirou o primeiro caderno sentindo o peso do papel nas mãos geladas. Abriu na primeira página com um cuidado sagrado. A letra era cursiva, apertada e nervosa, escrita com uma tinta azul que parecia gritar no papel. Ele leu a primeira frase sublinhada 3 vezes com força. Se alguém está lendo isso, significa que o Vargas me encontrou e que eu não estou mais viva para contar. Mateus sentiu um calafrio descer pela espinha mais frio que o vento da serra. Ele não tinha encontrado um simples abrigo contra a tempestade. Ele tinha entrado no cofre de um morto, no lugar onde a professora Lúcia tinha escondido a verdade que custou a vida dela. E agora, essa verdade pesava nas mãos de um menino de 11 anos, preso numa ilha, sem saber o que fazer com ela. A chama do fósforo se apagou queimando a ponta do dedo do menino, e o Mateus soltou a madeira preta com um gemido baixo. A escuridão engoliu o quarto de novo por uns segundos, até que as mãos desajeitadas dele conseguiram acender uma das velas grossas que estavam em cima da mesa. A luz amarela fraca e trêmula banhou as páginas do caderno aberto, revelando a tinta azul que brilhava úmida sob a cera derretida. Mateus chegou perto do papel, ignorando o frio que mordia as costas dele, e começou a ler com uma fome desesperada as palavras que a professora Lúcia tinha deixado como o último testamento dela. O caderno não era um diário comum, cheio de pensamentos pessoais. Era um registro detalhado frio e assustador de cada movimento ilegal que acontecia dentro dos muros do Lar Santa Clara. As primeiras páginas tinham datas de 2 anos atrás, de 1996. Mateus passou as folhas com cuidado, sentindo o barulho do papel velho sob os dedos sujos, e os olhos dele pararam numa lista de nomes. A respiração dele travou de repente quando ele reconheceu o primeiro nome na coluna da esquerda. Roberto. Era um menino cheio de sardas que tinha dormido na cama ao lado da dele e que tinha sumido numa noite de novembro, supostamente transferido para uma escola agrícola no litoral. A anotação da Lúcia ao lado do nome contava uma história muito diferente. Dizia claramente que o Roberto tinha sido entregue a um intermediário na Estrada Velha em troca de um envelope com dinheiro vivo, e que o destino final dele era uma carvoaria na fronteira onde eles procuravam mãos pequenas para separar o carvão. Mateus sentiu o estômago revirar com uma mistura de enjoo e raiva que subia pela garganta como bile quente. Continuou lendo, descendo pela lista dos condenados. Ana, a menina que cantava no coral, vendida para serviço doméstico numa mansão da capital. Luiz, que sempre fazia bonecos de madeira, enviado para as minas ilegais do sul, onde os túneis eram estreitos demais para os adultos. O diretor Vargas, aquele homem que sorria nas missas de domingo, não estava cuidando de um orfanato. Ele estava gerenciando um depósito de carne humana, e a Lúcia tinha documentado tudo. O vento lá fora bateu na cabana com força renovada, fazendo as vigas do telhado gemerem como animais feridos. Mateus tremeu, mas não conseguiu tirar os olhos dos documentos. Abriu um dos envelopes pardos, rasgando o selo com dedos que ele mal sentia. Caíram fotografias, imagens borradas, tiradas de longe, que mostravam caminhonetes carregando crianças na madrugada e homens trocando maletas debaixo da chuva. Tinha extratos bancários, cópias de depósitos, feitos em nome de empresas fantasmas e cartas com carimbos oficiais falsificados. O tamanho da operação era muito maior do que qualquer criança nos piores pesadelos podia imaginar. Não era só o Vargas.
O caderno citava policiais locais, funcionários do cartório e até um juiz da comarca, todos comprados com o dinheiro sujo da venda de órfãos. A letra da Lúcia mudava conforme as páginas avançavam. No começo era redonda e organizada, típica de professora primária. Perto do fim, nas entradas de 1997, a caligrafia ficava pontuda, apressada e manchada, refletindo o pavor de uma mulher que sabe que está sendo caçada. A última anotação, escrita apenas 3 dias antes dela sumir, era a mais difícil de ler. Dizia que o Vargas desconfiava. Explicava que o diretor tinha achado a câmera escondida dela na sala de aula e que naquela tarde ele tinha recebido uma visita do Caolho, o barqueiro que servia como os olhos e ouvidos do diretor na lagoa. Lúcia escreveu com um traço que quase rasgava o papel que ia esconder as provas na ilha, na velha cabana do avô dela, esperando conseguir fugir para a cidade grande para procurar um advogado de confiança. Mateus fechou o caderno sentindo um peso gigante nos ombros magros. A Lúcia nunca chegou na cidade. Nunca encontrou esse advogado. A cabana não era um esconderijo temporário, tinha virado o túmulo silencioso dela, guardando segredos até que um menino fugitivo, empurrado pelo mesmo desespero, desenterrou tudo. Mateus entendeu com uma clareza gelada que a vida dele não valia mais nada se pegassem ele. Já não se tratava apenas de fugir de um orfanato abusivo. Agora ele era uma testemunha, dono da prova que podia destruir homens muito poderosos. Ele guardou o caderno mais importante dentro da camisa de lã, colado no peito, tentando proteger o papel da umidade. Estava prestes a soprar a vela para economizar a pouca cera que restava, quando um som diferente passou pelas paredes de madeira. Não era o uivo do vento, nem a batida da chuva no telhado. Era um zumbido grave, rítmico e mecânico que crescia a cada segundo que passava. Mateus congelou com a boca aberta no meio de um suspiro e os olhos dele fixaram na porta fechada. O som era inconfundível, até para um menino que tinha passado a vida preso. Era o ronco de um motor de popa lutando contra as ondas da Lagoa das Almas. Alguém estava chegando na ilha, navegando através da tempestade e do escuro direto para onde ele estava. Apagou a vela com um sopro rápido, deixando o quarto num breu total, e se arrastou pelo chão até a janela mais próxima. Limpou o vidro sujo com a manga do suéter e olhou para fora, prendendo a respiração até doer o peito. Ao longe, entre a cortina de chuva e neblina, ele viu um feixe de luz potente, um holofote que varria a água preta, chegando cada vez mais perto da margem de pedra, onde ele tinha deixado o barco a remo miserável. O Vargas ou os cães de caça dele tinham chegado. A luz do holofote varreu a frente da cabana, iluminando as tábuas podres com uma clareza violenta que machucou os olhos do Mateus, acostumados com o escuro. O menino se jogou no chão, colando o peito na madeira suja, com o coração batendo nas costelas, feito um passarinho preso numa gaiola pequena. O zumbido do motor cortou de repente, deixando um silêncio que era ainda pior que o barulho. Agora só dava para ouvir o bater da água contra o casco de fibra e o som pesado inconfundível de botas pulando no cascalho da margem. Mateus sabia que não podia ficar lá dentro. A cabana era uma armadilha mortal, um caixão de madeira sem saída. Se encontrassem ele ali, encurralado entre 4 paredes, não teria nenhuma chance de correr. Ele ajeitou o caderno da Lúcia dentro da calça, apertando o cinto até doer, para garantir que o documento não caísse durante a corrida. Engatinhou até a janela dos fundos, a que dava para um barranco curto de pedras e mato, do lado oposto ao trapiche improvisado. Escutou uma voz rouca e carregada de pigarro xingando por causa do tempo. Era o Caolho. Mateus reconheceu na hora, não por ter conversado com ele, mas porque ele era a figura de pesadelo que vigiava as cercas do orfanato de dentro do barco dele. O homem caminhava com passo forte, esmagando os galhos secos, chegando perto da entrada principal. Mateus não esperou para ver a maçaneta girar. Ele escorregou pela janela, caindo na lama gelada do lado de fora, e rolou até ficar escondido atrás de um arbusto de espinhos, que arranhou o rosto e as mãos dele. A chuva continuava caindo, uma bênção disfarçada, porque o barulho do aguaceiro nas folhas disfarçava a respiração ofegante dele e o som do corpo se arrastando pelo chão. Do esconderijo, ele viu como o feixe de luz de uma lanterna potente cortava o interior da cabana através das janelas.
O caolho estava lá dentro. Deu para ouvir barulho de móveis sendo virados, cadeiras jogadas contra a parede e o som de vidro quebrando. O homem não estava procurando com cuidado, estava destruindo, procurando qualquer sinal de vida com a delicadeza de um animal selvagem. Mateus sabia que o caolho ia achar a vela quente, ia achar o buraco no chão, ia saber em questão de segundos que alguém tinha estado ali fazia menos de um minuto. Ele tinha que se afastar mais. Olhou para a beira do lago, onde as sombras eram mais fundas. O único jeito de desaparecer numa ilha tão pequena e exposta era virar parte da paisagem que ninguém queria tocar. Ele tinha que entrar na água. Se moveu agachado, ignorando a dor aguda no tornozelo torcido, e foi em direção a uma área de tábuas altas a uns 20 metros do trapiche. A água da Lagoa das Almas, preta e parada, parecia óleo debaixo da noite nublada. Mateus meteu um pé, e o frio foi tão intenso que ele sentiu como se tivessem arrancado a pele dele. Quis gritar, mas mordeu o lábio até sentir o gosto de ferro do sangue. Se obrigou a continuar passo a passo até a água gelada chegar na cintura. Ele se abaixou no meio das plantas com a água batendo no pescoço, tremendo de um jeito tão violento que o movimento criava pequenas ondas em volta dele. Dali, ele tinha uma visão clara do próprio barco a remo, aquela casca de noz podre que ele tinha usado para fugir. O caolho saiu da cabana iluminando o chão com a lanterna, seguindo as pegadas de lama fresca que o Mateus tinha deixado na entrada desastrada dele. O feixe de luz seguiu o rastro descendo pela trilha até parar em cima do barco abandonado na margem. O caolho chegou perto e soltou uma risada seca que o vento carregou até os ouvidos do Mateus. O homem chutou a madeira podre do barco, confirmando as suspeitas. Ele sabia que o fugitivo estava na ilha. Não tinha para onde ir. Mateus viu o homem tirar algo do cinto. Era um rádio comunicador. Embora a distância e a chuva abafassem as palavras exatas, o tom de urgência era claro. Ele estava chamando o Vargas. Estava pedindo reforço ou talvez instruções para terminar o serviço naquela mesma noite. O frio do lago começou a fazer o trabalho lento e fatal. As pernas do Mateus, mergulhadas na água glacial, pararam de doer para entrar num estado de dormência perigoso. Ele sentia que os pensamentos ficavam lentos, grossos como mel. A febre provocada pela infecção dos machucados e pela hipotermia que começava estava embaçando a visão dele. As luzes da lancha do caolho pareciam esticar e deformar, virando monstros brilhantes. Ele tinha que sair da água ou ia morrer congelado antes que encontrassem ele. Mas se saísse, o caolho ia ver. Estava preso entre a morte silenciosa do frio e a violência certa do homem na margem. Mateus fechou os olhos um momento tentando puxar a imagem dos pais para dar força, mas só viu a escuridão do lago, prometendo um descanso eterno se ele simplesmente se deixasse soltar. Foi nessa hora que ele escutou o motor da lancha arrancar de novo, não para ir embora, mas para rodear a ilha, procurando pela água, caçando ele como um peixe encurralado. A luz cinzenta da manhã desceu sobre a serra, mas não trouxe junto o calor que o Mateus precisava desesperadamente. Ele acordou encolhido entre as raízes da árvore, tremendo de um jeito tão violento que os dentes dele batiam num ritmo doloroso e constante. A roupa dele estava dura por causa do barro seco e colada na pele como uma segunda capa gelada que roubava a pouca temperatura que sobrava no corpo dele. Ele se obrigou a ficar de pé, apoiando no tronco áspero, e o mundo girou em volta dele numa espiral de enjoo e tontura. A estrada de terra batida que levava até o povoado de São João da Serra se estendia na frente dele como uma fita marrom. Mateus começou a caminhar arrastando os pés pesados, guiado pelo instinto cego de procurar gente, comida ou qualquer coisa que não fosse a solidão assustadora da mata. Cada passo era uma guerra contra a gravidade. Os tornozelos dele, inchados e roxos, mandavam pontadas de aviso que subiam pelas pernas até a base das costas, mas o medo de que o Vargas encontrasse ele ali, exposto na estrada, era um chicote mais forte do que a dor física. Conforme ele chegava perto das primeiras casas, construções baixas de madeira e telha de barro, o silêncio do campo foi substituído por um barulho que crescia. Era domingo. Mateus lembrou com uma clareza repentina que atravessou a febre que domingo era dia de feira em São João.
O ar que antes cheirava a pinheiro e chuva, agora estava carregado com cheiros densos de lenha queimada, banha de porco fritando e animais de sítio. Entrar na vila foi como cruzar uma fronteira invisível. As ruas de paralelepípedo estavam cheias de gente e colonos que desciam das partes altas da serra, embrulhados em palas de lã grossa, e comerciantes gritando o preço das mercadorias. Para qualquer outra pessoa, a cena seria bonita e cheia de vida. Para o Mateus, era um labirinto de ameaças. Ele se sentia nu vulnerável, um ponto sujo e estranho no meio daquela multidão colorida. Baixou a cabeça tentando esconder o rosto atrás da gola da camisa enorme e suja. Ele sabia que a aparência dele chamava a atenção. Tinha o cabelo grudado de lama, os lábios azuis de frio, e um olhar febril que assustava as crianças que cruzavam o caminho dele. Uma mulher que carregava um cesto cheio de galinhas vivas se afastou bruscamente quando viu ele passar resmungando uma oração rápida e fazendo o sinal da cruz, como se o Mateus fosse um espírito ruim trazido pela tempestade. O caderno da professora Lúcia, pressionado contra o peito por baixo da roupa, parecia ficar mais pesado a cada minuto. Não era só papel e tinta. Era uma bomba relógio e o Mateus sabia que se alguém descobrisse o que ele carregava à vida dele, acabava antes do pôr do sol. Viu de longe uma viatura da polícia militar estacionada na frente da igreja matriz. O carro pintado de cinza e branco estava coberto de poeira e 2 policiais conversavam encostados no capô, rindo e fumando. O instinto gritou para ele correr até eles pedir ajuda, entregar o caderno e acabar com aquele pesadelo. Mas a memória fria e lógica parou ele na hora. Lembrou dos nomes nas listas da Lúcia. Lembrou dos recibos de pagamento para funcionários locais. Aquelas fardas não significavam segurança. Significavam que o Vargas tinha olhos e ouvidos armados no centro da vila. Mateus se agachou se escondendo atrás de uma banca de ferramentas agrícolas com o coração batendo na garganta. A fome, que estava adormecida pelo medo e pela febre, acordou de repente com uma violência que dobrou ele pela cintura. O cheiro de pão caseiro recém-saído do forno flutuava no ar denso e doce, vindo de uma barraca próxima, coberta com uma lona amarela. Mateus sentiu a boca encher de água, uma reação física incontrolável que fez ele esquecer por um segundo o perigo que cercava ele. Ele chegou perto da barraca se movendo como um fantasma entre as pernas dos compradores. Os olhos dele cravaram num cesto de vime cheio de roscas de polvilho douradas e quentes. A fumaça subia delas prometendo alívio, calor e vida. Ninguém estava olhando. A vendedora, uma senhora robusta de costas largas, estava discutindo o preço da farinha com outro feirante. Mateus esticou a mão trêmula e suja. Os dedos dele roçaram na casca crocante de um dos pães. Ele sabia que roubar era errado. As freiras do lar tinham repetido isso 1000 vezes antes do Vargas transformar o lugar num inferno. Mas a moralidade naquele momento era um luxo que o corpo moribundo dele não podia pagar. Fechou os dedos em volta do pão, sentindo o calor maravilhoso, e começou a puxar devagar, se preparando para sair correndo e sumir nos becos. Bem na hora que ele pensou que tinha conseguido uma mão forte e calejada surgida do nada, fechou no pulso fino dele feito uma algema de ferro. Mateus soltou o pão que rolou pelo chão de pedra e levantou a vista com terror absoluto, esperando ver a cara cruel do caolho ou o sorriso frio do Vargas. O mundo parou, o barulho da feira apagou e o Mateus se preparou para o golpe final. A mão que prendeu o pulso dele não bateu nem sacudiu com violência como o Mateus esperava no pavor cego dele. Simplesmente segurou firme e quente, impedindo que ele fugisse para a própria destruição. Mateus levantou os olhos cheios de pânico, se preparando para ver a farda de um policial. O que ele encontrou, no entanto, foi o rosto de uma senhora idosa com traços indígenas marcados pelo sol implacável da serra, cheio de rugas fundas que pareciam mapas de uma vida dura. "Fica quieto, guri", sussurrou ela com uma voz rouca que parecia pedra rolando num rio seco. "Se tu correr agora, aqueles policiais que estão fumando lá na esquina vão te caçar por esporte." A mulher, que vestia várias camadas de saias de lã e um xale grosso cinza, não soltou ele. Os olhos pretos dela, pequenos e brilhantes como contas de rosário, escanearam o rosto sujo do Mateus, notando a febre, o medo
e a roupa que claramente não pertencia a um menino com família na cidade. Ela olhou para a viatura parada na frente da igreja e depois voltou a olhar para o menino. Não fez perguntas idiotas. Não perguntou onde estavam os pais nem por que ele estava roubando pão num domingo de manhã. Com aquela sabedoria instintiva que têm as mulheres que sobreviveram a décadas de injustiça no interior, ela entendeu que o menino era uma caça e que os caçadores estavam perto. "Entra aí rápido", ordenou ela puxando o braço dele com uma força surpreendente. Mateus não teve tempo de discutir nem de pensar. A mulher empurrou ele suavemente para o buraco escuro debaixo da mesa de madeira dela, onde ela expunha maços de ervas medicinais e sacos de lã crua. O espaço era apertado, uma caverna improvisada protegida por uma toalha comprida de plástico azul. Mateus se encolheu contra o chão de pedra, abraçando os joelhos, enquanto a senhora jogava em cima dele 2 pelegos pesados que cheiravam forte a ovelha, a fumaça de fogão a lenha e a arruda fresca. Do esconderijo, o mundo diminuiu para sons e cheiros. Escutava as botas da gente passando a centímetros da cara dele, o burburinho das conversas pechinchando preços e o latido longe dos cachorros de rua. O cheiro das ervas, a ruda macela e guaco enchia os pulmões dele, ajudando a acalmar um pouco o enjoo que a fome provocava. De repente, ele escutou um som que fez o coração parar. Umas botas pesadas com solado de couro pararam bem na frente da banca. "Bom dia, dona Jandira", disse uma voz de homem com aquele tom de autoridade falsa que usavam os que tinham distintivo. "A senhora não viu um menino tipo uns 11 anos sujo e com cara de assustado. Dizem que fugiu de um reformatório lá na capital." Mateus mordeu o punho para não deixar escapar um gemido. A mentira era óbvia. Não era reformatório, era o lar, mas a polícia local já tinha o roteiro pronto. A senhora dona Jandira nem pausou no trabalho de arrumar os maços de macela. "Aqui eu só vejo bêbado. E gente pão dura que não quer pagar o que vale meu trabalho, sargento", respondeu ela com um tom seco, sem levantar a vista. "Se eu vir algum guri perdido, dou uma palmada e mando para casa, mas não vi ninguém estranho hoje." O policial soltou uma risada curta sem humor e as botas pesadas se afastaram, continuando a ronda pela feira. Mateus soltou o ar, sentindo que a vida saía do corpo como se ele tivesse murchado. Passaram vários minutos até que ele sentiu um toque no ombro através dos pelegos. Uma mão enrugada deslizou para dentro do esconderijo, segurando uma caneca de barro que soltava fumaça. "Bebe isso devagar, ou tu vai vomitar tudo", sussurrou a dona Jandira. Era chá de ervas quente, forte e doce. O líquido desceu pela garganta queimando de um jeito delicioso, acordando o estômago e mandando uma onda de calor para as pontas dos dedos congelados. Mateus bebeu com vontade, sentindo como a vida voltava para o corpo surrado. Quando terminou e teve coragem de colocar a cabeça para fora dos pelegos, encontrou o olhar da senhora, que agora observava ele com uma mistura de curiosidade e tristeza. "Tu é do lar Santa Clara", afirmou ela não como uma pergunta, mas como um fato. "Eu conheço esses sapatos furados." Mateus concordou com a cabeça, incapaz de mentir para a mulher que tinha acabado de salvar ele. "Sim", disse com a voz rouca. "Eu fugi ontem de noite. O diretor Vargas quer. Ele quer me transferir." A menção do nome Vargas fez os lábios da dona Jandira apertarem numa linha fina e dura. "Aquele homem é o diabo vestindo terno de domingo", murmurou ela cuspindo no chão para limpar o gosto ruim da palavra. "Mas tu não é o primeiro que tenta fugir, guri. Muitos tentaram e a lagoa sempre engole eles, ou os homens do caolho trazem de volta." "Eu não só fugi", disse o Mateus, sentindo uma urgência repentina de dividir o peso que carregava. "Eu fui na ilha, na cabana velha." Dona Jandira congelou. As mãos dela, que estavam organizando uns potes de pomada, pararam no ar. "A ilha é maldita", sussurrou ela, se benzendo rápido. "Ninguém vai lá. Só os mortos." "A professora Lúcia estava lá", soltou o Mateus. O nome flutuou no ar carregado de eletricidade. Dona Jandira virou a cabeça devagar, e os olhos dela encheram de um brilho líquido. "Tu conhecia a Lúcia?", perguntou com a voz falhando. "Ela era minha amiga. Ela comprava ervas de mim para os chás das crianças quando aquele maldito diretor não via. Ela sumiu. Disseram que ela tinha ido embora com um homem para a cidade,
Mas eu sabia que era mentira. Mateus meteu a mão na camisa e tirou o caderno preto. Ela não foi embora, senhora, disse ele, entregando o testemunho da mulher morta. Ela descobriu o que eles faziam com as crianças. Escreveu tudo aqui. E por isso mataram ela. Dona Jandira pegou o caderno com as mãos tremendo. Acariciou a capa preta como se estivesse tocando o rosto de uma filha perdida. Abriu uma página qualquer reconhecendo a letra e uma lágrima solitária desceu pela bochecha, curtida se perdendo entre as rugas da pele. Fechou o livro de uma vez e a expressão dela mudou. A tristeza sumiu, substituída por uma raiva fria e decidida, a raiva de uma avó que decidiu proteger os seus. Ela guardou o caderno entre as saias, junto com o dinheiro e os amuletos dela. Levanta, guri, disse ela com autoridade. A gente não pode ficar aqui. Se o Vargas souber que tu tem isso, ele queima a vila inteira para encontrar. A gente tem que ir ver o doutor Correia. É o único homem nesse vale de cegos que tem os olhos abertos e a coragem para usar. Vamos terminar o que a minha menina Lúcia começou. A dona Jandira não perdeu nem um segundo com despedidas sentimentais. Com movimentos rápidos e precisos, típicos de quem já empacotou mercadoria debaixo de chuva por 40 anos, ela começou a desmontar a banca. Escondeu o Mateus dentro de um carrinho de madeira, um daqueles caixotes com rodas velhas que ela usava para transportar a lã crua desde o sítio nas montanhas. O menino se acomodou em posição fetal, sentindo os joelhos baterem no queixo, enquanto a senhora cobria ele com camadas pesadas de lã de ovelha, que cheiravam a gordura natural e a poeira do campo. Fica quieto, feito uma pedra, ordenou ela num sussurro áspero, enquanto amarrava a carga com cordas de sisal. Se tu espirrar, ou se tu se mexer, eles levam nós dois. Mateus obedeceu, fechando os olhos na escuridão abafada daquele esconderijo móvel. O mundo lá fora sumiu, substituído pelo barulho violento das rodas de madeira, batendo contra o calçamento irregular das ruas de São João. Cada buraco era uma pancada seca nas costas, e o pó da lã entrava no nariz dele, provocando uma vontade terrível de tossir, que ele teve que segurar, mordendo a língua, até sentir o gosto de sangue. A viagem foi uma tortura lenta, marcada pelos sons do perigo passando perto. Mateus escutou em 2 ocasiões diferentes como as botas pesadas da polícia chegavam perto do carrinho. Escutou as vozes dos oficiais brincando com os comerciantes, e o coração dele bateu tão forte contra as costelas que ele teve medo que o som atravessasse a madeira do caixote. Mas a dona Jandira, com uma frieza admirável, cumprimentava os homens reclamando do reumatismo e do peso do trabalho, desviando qualquer suspeita com a máscara perfeita de uma vovó inofensiva. Depois do que pareceram horas, o barulho da feira diminuiu, substituído pelo silêncio relativo das ruas residenciais. O carrinho parou finalmente na frente de uma casa antiga nos limites da vila, uma construção de alvenaria branca com telhas cobertas de musgo e uma porta de madeira maciça que parecia ter resistido a um século de tempestades. Mateus sentiu a Jandira desamarrar as cordas e a luz do dia bateu nele de novo quando ela afastou a lã. Desce rápido, indicou ela, ajudando ele a sair com um puxão firme. As pernas dele estavam dormentes e ele quase caiu ao pisar na calçada, mas a senhora segurou ele. Bateu na porta com os nós dos dedos 3 vezes, um código ritmado que claramente tinha sido combinado antes. Passaram vários minutos, cheios de uma tensão insuportável, em que o Mateus olhava para a esquina da rua, esperando ver aparecer a viatura da polícia. A porta abriu, revelando um homem alto e magro de uns 60 anos, com o cabelo completamente grisalho e óculos de armação grossa que davam para ele um ar de coruja cansada. Vestia um colete de lã por cima de uma camisa branca amassada e segurava um livro na mão como se tivesse sido interrompido no meio de uma leitura profunda. Era o doutor Felipe Correia, o advogado de quem a Jandira tinha falado com tanto respeito. Felipe, a gente precisa entrar, disse a Jandira sem rodeios, empurrando suavemente o Mateus para dentro do corredor. Eu trago uma coisa que não pode ver a luz do sol na rua. O advogado olhou para o menino, notando a sujeira, a roupa molhada e o olhar febril, e a expressão de incômodo inicial virou um alerta profissional. Ele saiu da frente deixando eles passarem e fechou a porta com 2 trancas de ferro, deixando o perigo do mundo lá fora do outro lado da madeira.
A casa cheirava a fumo de cachimbo, a papel velho e a cera de móveis. O Correia guiou eles até o escritório, uma sala abarrotada de estantes que iam até o teto cheias de pastas de processos e códigos civis. Mateus sentou numa poltrona de couro, se sentindo pequeno e insignificante, cercado de tanta sabedoria acumulada. O advogado apoiou no escritório cruzando os braços e olhou fixo para a Jandira. Eu imagino que isso não seja uma visita social. Jandira, disse o Correia com a voz grave. Tu sabe que a polícia está procurando um menino fugitivo. Dizem que é perigoso. Dizem que botou fogo numa parte do abrigo. Dizem mentiras. Felipe cortou a Jandira com firmeza. O guri não queimou nada. O guri fugiu porque o Vargas ia vender ele igual vendeu os outros. O Correia suspirou, passando a mão pelo rosto num gesto de cansaço infinito. Ele tinha escutado esses boatos durante anos, mas sem provas, eram só histórias de fantasma que o povo contava para explicar as tragédias da vila. Não me olha assim, insistiu a senhora, tirando o caderno preto do meio das saias. Dessa vez não é fofoca de feira. Olha o que o rapaz trouxe. Ele tirou da cabana da ilha. Era dela. Era da Lúcia. O nome da professora Lúcia caiu na sala como uma pedra num lago parado. O Correia endireitou o corpo e o rosto dele perdeu a pouca cor que tinha. Pegou o caderno que a Jandira estendia com uma delicadeza estranha, como se tivesse medo que o objeto fosse morder. Os dedos compridos e ossudos abriram a capa preta. Mateus observou prendendo a respiração como os olhos do advogado corriam pela primeira página. Houve um silêncio longo, pesado, só quebrado pelo tic-tac de um relógio de pêndulo na parede. O Correia passou uma página, depois outra e mais outra. A respiração dele ficou agitada. Tirou os óculos, limpou na manga da camisa e voltou a colocar para ler de novo, garantindo que os olhos não estavam enganando ele. É a letra dela, sussurrou finalmente com a voz quebrada por uma emoção que o Mateus não esperava ver num homem tão sério. Meu Deus, é a letra dela. Eu ensinei caligrafia forense para ela quando ela estudava. Conheço cada traço. Ele levantou a vista do caderno e olhou para o Mateus com uma intensidade nova, uma mistura de horror e respeito. Rapaz, disse o Correia fechando o caderno com cuidado. Tu sabe o que tu tem aqui. Isso não é só um diário. Isso é uma sentença de morte para o Vargas e para metade da prefeitura dessa cidade. Mateus concordou com a cabeça, sentindo que o peso da responsabilidade era dividido pela primeira vez. Eu sei, doutor, respondeu com voz fraca. Por isso estão me caçando. O Correia foi até a janela do escritório, afastando um pouco a cortina de veludo para olhar para a rua. A postura dele tinha mudado. Já não era o velho cansado que tinha aberto a porta. Tinha uma tensão nos ombros, uma energia nervosa que sugeria que a mente jurídica dele estava trabalhando em velocidade máxima. A gente não pode ir na polícia local, murmurou o advogado, falando mais para si mesmo do que para eles. O delegado é primo da esposa do Vargas. Se a gente levar isso na delegacia, o caderno some em 5 minutos e nós sumimos ainda hoje de noite. Ele virou para eles com uma decisão fria no olhar. Nós precisamos de ajuda de fora, declarou o Correia. Precisamos fazer barulho. Muito barulho. Eu vou ligar para alguém na capital, uma jornalista que não tem medo dos demônios do interior. Mas até ela chegar, essa casa é o único lugar seguro num raio de 100 quilômetros, e eu tenho medo que até essas trancas de ferro não sejam suficientes se o Vargas descobrir que tu está aqui. O tempo dentro do escritório do Dr. Correia parecia ter parado preso numa bolha de poeira e tensão que sufocava o ar. Mateus, sentado num canto em cima de um tapete persa gasto, observava como o advogado andava de um lado para o outro com uma energia nervosa que contradizia a idade dele. Felipe Correia não tinha parado de fumar, acendendo cigarro, atrás de cigarro, enchendo a sala com uma neblina azulada que ardia nos olhos, mas que de alguma forma fazia o ambiente parecer mais seguro, mais civilizado. Em cima da escrivaninha de madeira escura, os cadernos da Lúcia estavam abertos, espalhados como mapas de uma guerra secreta. O Correia tinha passado as últimas 2 horas organizando os recibos soltos e as fotos borradas, resmungando xingamentos jurídicos em voz baixa. Cada documento era uma peça do quebra-cabeça, e a imagem que se formava era monstruosa. Não se tratava apenas do Vargas vendendo crianças.
Tinha conexões com contas bancárias na capital, firmas de cartório que o Correia conhecia pessoalmente e carimbos de instituições que supostamente deviam proteger a infância. A dona Jandira, que tinha se recusado a sentar, continuava perto da janela vigiando a rua através de uma fresta mínima na cortina. A postura dela era rígida, alerta, como um cão de guarda que sentiu o cheiro do lobo antes de ver. De vez em quando, ela sussurrava que passava um carro ou que alguém tinha parado na calçada da frente, aumentando o nível de ansiedade na sala. O Correia parou na frente do telefone preto, um aparelho pesado de disco que ocupava o centro da mesa de trabalho. Levantou o fone com decisão e começou a discar um número de interurbano, brigando com o chiado da conexão das linhas rurais de 1998. Mateus escutou o barulho do disco, girando um som mecânico e lento, que parecia contar os segundos que restavam de vida para eles. O advogado pediu para falar com a redação de O Arauto, um jornal conhecido pelas reportagens investigativas. Teve que gritar um pouco para se fazer entender através da estática da linha telefônica. Perguntou por Helena Torres. Mateus já tinha ouvido esse nome antes no rádio que às vezes ligavam na cozinha do abrigo. Diziam que era uma mulher que não tinha medo de ninguém, uma jornalista que tinha derrubado um governador corrupto no ano anterior. A espera foi agonizante. O Correia batucava os dedos na madeira da mesa num ritmo frenético. Finalmente alguém atendeu do outro lado. O advogado mudou o tom, ficando preciso, urgente, mas controlado. Explicou que tinha prova física irrefutável sobre uma rede de tráfico de menores operando na Serra. Não deu nomes pelo telefone com medo que a linha estivesse grampeada, mas mencionou o caderno de uma professora desaparecida. Quando desligou, o rosto dele estava pálido, mas os olhos brilhavam com uma luz de esperança. A Helena está vindo, anunciou olhando para o Mateus e para a Jandira. Disse que sai da capital em 1 hora com um fotógrafo de confiança. Vai estar aqui no anoitecer. A gente só precisa aguentar mais umas horas. Mateus sentiu um alívio momentâneo, mas foi passageiro como um fósforo aceso no meio de um furacão. Umas horas podiam ser uma eternidade quando o Vargas e os homens dele estavam procurando. O menino levantou sentindo que as pernas ainda doíam e chegou perto da mesa. Olhou a foto da Lúcia colada numa das páginas do caderno. Ela sorria sem saber do destino terrível que esperava por ela. Mateus se perguntou se a Helena Torres, essa jornalista valente, sabia mesmo onde estava se metendo. De repente o telefone tocou de novo. O toque agudo, metálico e estridente cortou o silêncio do escritório como uma faca, fazendo o Mateus dar um pulo para trás. O Correia e a Jandira trocaram um olhar rápido. Ninguém devia ligar naquela hora. O advogado não atendia clientes no domingo e o número pessoal dele pouca gente tinha. O telefone tocou uma segunda vez e depois uma terceira, exigindo atenção com uma insistência violenta. O Correia esticou a mão lentamente como se o aparelho fosse morder. Levantou o fone e levou ao ouvido sem dizer uma palavra. Mateus viu como a expressão do advogado mudava, passando da cautela para o terror absoluto em questão de segundos. A pele dele ficou cinza, da cor de cinza de cigarro, e a mão livre agarrou a borda da mesa até os nós dos dedos ficarem brancos. Não disse nada. Simplesmente escutou durante 10 segundos intermináveis e depois desligou o telefone com um movimento lento, quase solene. O silêncio que veio depois foi pesado, carregado de uma ameaça invisível que enchia cada canto da casa. Não era a Helena, sussurrou o Correia com a voz transformada num fio de ar. Era a voz de homem. Não reconheci quem era, mas sabia meu nome. Sabia que vocês estão aqui. O que ele disse? Perguntou a Jandira, saindo da janela com os olhos arregalados. Disse que acidentes acontecem, respondeu o Correia, olhando fixo para o Mateus. Disse que casas velhas pegam fogo muito fácil com tudo e os ratos dentro. Disse que a gente tem 10 minutos para tirar o menino pela porta dos fundos e deixar o caderno na caixa de correio se a gente quiser sair vivo. Mateus sentiu que o chão se movia debaixo dos pés. Eles sabiam onde eles estavam. A segurança da casa do advogado com as portas de madeira maciça e as trancas de ferro era uma ilusão. O Vargas não ia mandar a polícia para prender eles. Ia queimar eles vivos para apagar a prova com fogo, do mesmo jeito que tinha apagado a Lúcia.
A Jandira agarrou o xale com movimentos rápidos. A gente não tem 10 minutos, Felipe disse ela com urgência. Se ligaram é porque já estão lá fora. Estão esperando a gente sair ou estão preparando a gasolina. A gente tem que se mexer agora. O Correia concordou saindo da paralisia. Correu até uma estante de livros e moveu uma fileira de enciclopédias falsas, revelando um cofre pequeno, embutido na parede. Abriu com as mãos tremendo, tirando um revólver velho oxidado pela falta de uso e uma caixa de munição. Nunca pensei que ia ter que usar isso, murmurou o advogado guardando a arma no bolso do paletó. Mateus pega o caderno. Não desgruda de mim. A gente vai sair, mas não por onde eles esperam. A gente vai subir para o telhado. O doutor Correia se impulsionou com um grunhido de esforço e o corpo magro dele flutuou por um segundo sobre o vazio do beco. Ele aterrissou pesado no telhado vizinho, escorregando nas telhas molhadas, e os joelhos dele bateram na argila dura com um som estalado. Mateus prendeu a respiração, esperando ver o advogado cair no calçamento lá embaixo, mas o homem se agarrou numa chaminé de tijolo e conseguiu se firmar, virando na hora para esticar os braços para eles. O rosto dele estava manchado de fuligem e os óculos estavam pendurados numa orelha só, mas o olhar era firme. Pode vir, Dona Jandira, gritou o Correia, competindo com o barulho do fogo que já devorava o sótão atrás deles. A senhora não duvidou. Recolheu as saias pesadas, sussurrou uma oração rápida para a santa e pulou com uma agilidade que desmentia a idade dela. Caiu de pé com uma batida seca e rolou para amortecer o impacto, exatamente como faria um gato de rua, acostumado a sobreviver às quedas. Agora era a vez do Mateus. O calor no telhado tinha ficado insuportável. As telhas debaixo dos pés dele irradiavam uma temperatura que passava pela sola fina dos sapatos furados. A fumaça preta grossa e oleosa envolvia ele como um cobertor sufocante, fazendo os olhos chorarem e fechando a garganta. Ele olhou para o espaço vazio entre as duas casas. 1,5 metros. Não parecia muito em situações normais, mas com o medo paralisando os músculos, parecia um abismo sem fim. O menino apertou o caderno da Lúcia contra o peito, sentindo as quinas duras cravarem nas costelas. Aquele livro era a única razão pela qual eles ainda estavam vivos. Tomou distância 3 passos curtos na superfície inclinada e se lançou no ar. Por um instante horrível pensou que não ia chegar. Os pés dele escorregaram na beirada da impulsão, roubando a força do salto. As mãos dele bateram nas telhas do outro lado e o corpo ficou pendurado com as pernas chutando o vazio. Sentiu que os dedos estavam escorregando pela superfície úmida e cheia de limo. Um grito ficou preso na garganta dele, mas então sentiu 2 mãos fortes, uma ossuda e outra calejada agarrando ele pela camisa e pelos braços. O Correia e a Jandira puxaram ele com uma força desesperada, arrastando o menino para a segurança relativa do telhado vizinho, bem na hora que uma coluna de fogo estourava através da clarabóia que eles tinham acabado de abandonar. Não pararam para recuperar o fôlego. O incêndio estava iluminando a noite, chamando a atenção da vila inteira. Desceram por uma escada de serviço de ferro enferrujada e fria, que ficava na lateral do prédio. Os pés tocaram o chão do beco lateral e eles correram para a rua principal tossindo e cambaleando como fantasmas que fugiram do inferno. Quando saíram do beco, deram de cara com a cena que o Vargas tinha montado. A casa do advogado queimava com raiva, pintando as fachadas da rua de um laranja violento. Os vizinhos tinham começado a sair gritando e apontando, mas os homens armados do diretor mantinham um cordão de isolamento, impedindo que ninguém chegasse perto com baldes de água. O Vargas viu eles saindo da fumaça. A expressão de triunfo tranquilo dele virou uma máscara de ódio puro. Levantou a bengala apontando para eles com a ponta de prata como se fosse uma espada. "Estão ali", berrou o diretor, perdendo toda a postura elegante. "Matem eles. Não deixem eles falarem." 2 dos homens dele levantaram armas curtas, mirando direto no grupo de fugitivos sujos e exaustos. Mateus congelou, sentindo que o tempo parava. Não tinha onde se esconder. Estavam expostos no meio da rua, iluminados pelo clarão do próprio refúgio destruído. A dona Jandira se colocou na frente do menino, abrindo os braços num gesto de proteção inútil, mas valente.
O Correia endireitou o corpo tentando recuperar a dignidade de advogado, pronto para morrer de pé. Então, o som de um motor acelerado no máximo rasgou a tensão. Uma van branca grande e robusta dobrou a esquina em alta velocidade, ignorando o bloqueio das picapes pretas. Freou com um chiado de pneu ensurdecedor, derrapando no paralelepípedo até ficar atravessada entre os pistoleiros e as vítimas. A porta lateral da van abriu com um solavanco antes mesmo do veículo parar totalmente. Não saíram policiais. Não saíram soldados. Saíram 3 pessoas com coletes que diziam imprensa em letras grandes e reflexivas. E com eles saiu a luz. Flashes de câmeras profissionais estouraram em rajada disparando clarões brancos e cegantes que cortaram a escuridão da noite. O som dos obturadores foi mais rápido e mais potente que qualquer tiro de pistola. Os homens do Vargas, ofuscados e confusos, baixaram as armas por instinto, cobrindo o rosto com os braços como vampiros expostos ao sol. Uma mulher desceu do banco do carona. Tinha o cabelo curto, uma capa de chuva prática cheia de bolsos e um gravador na mão levantada como se fosse uma granada. Era a Helena Torres. Caminhou direto para o Vargas sem vacilar, enquanto os fotógrafos dela continuavam disparando, capturando a imagem do diretor com os capangas armados e a casa queimando no fundo. Senhor Vargas, gritou a Helena com uma voz projetada que ecoou na rua inteira. Eu sou Helena Torres, do jornal O Arauto. Nós estamos transmitindo ao vivo por rádio para todo o país. O senhor pode explicar por que os seus funcionários estão apontando armas de fogo para um advogado respeitável, uma idosa e uma criança de 11 anos, enquanto a propriedade dele pega fogo? O Vargas ficou petrificado. Ele sabia com a esperteza de um predador velho que o jogo tinha mudado num segundo. Ele podia matar testemunhas no escuro, podia comprar a polícia local, mas não podia executar uma jornalista famosa e uma criança na frente das câmeras com metade da vila olhando das janelas. Baixou a bengala devagar e o rosto dele torceu num esgar que tentava ser um sorriso, mas que só parecia uma caveira mostrando os dentes. Mateus, tremendo atrás da van, sentiu as pernas falharem. Se deixou cair no chão abraçando o caderno. Os flashes continuavam iluminando a noite como relâmpagos artificiais, e pela primeira vez a luz não dava medo nele. A luz era o escudo dele. A verdade finalmente tinha testemunhas. O som de sirenes, diferente da sirene da polícia local, começou a ser ouvido longe, crescendo como uma onda que descia da estrada principal. Não eram as viaturas da vila. Eram veículos pesados, camburões da Polícia Federal, que a Helena Torres tinha coordenado para chegarem exatamente naquele momento. A jornalista não tinha vindo sozinha para a boca do lobo. Ela tinha trazido junto o peso inteiro da lei, apoiada por um mandado de busca assinado na capital, longe da influência podre do diretor. Mateus, ainda sentado no chão frio, viu como os agentes federais vestidos com uniformes táticos pretos e carregando fuzis inundavam a rua. Desarmaram os poucos homens do Vargas que tentaram resistir com uma eficiência bruta e rápida. O diretor foi empurrado contra o capô de uma das próprias caminhonetes pretas dele. O metal frio cravou na bochecha dele enquanto um agente colocava as algemas com um estalo metálico que soou como a nota final de uma música terrível. A Helena chegou perto do Mateus, se agachou na frente dele e colocou uma mão suave no ombro, ignorando a sujeira e a fuligem que cobriam o menino. Nós precisamos do caderno, Mateus, disse ela com voz calma no meio da confusão de gritos e ordens. É a chave para abrir todas as portas que esse homem trancou. O menino tirou o diário da professora Lúcia debaixo da camisa. O caderno estava morno pelo contato com o corpo dele e cheirava a fumaça. Entregou para a jornalista sentindo que um peso físico de toneladas saía do peito dele. Já não era o fardo dele. Agora era a prova que ia condenar ao inferno quem merecia estar lá. Subam na van, ordenou o comandante da operação, olhando para o Mateus, para a Jandira e para o doutor Correia. Vamos para o orfanato. Temos que garantir a segurança das crianças antes que alguém tente alguma besteira. A viagem de volta para o lar Santa Clara foi surreal. Mateus olhava pela janela vendo o mesmo caminho pelo qual ele tinha fugido debaixo de chuva e medo, mas dessa vez ia cercado de luzes vermelhas e azuis que cortavam a neblina. Chegaram nos portões de ferro do abrigo.
Não teve necessidade de tocar a campainha, nem de esperar o guarda da noite abrir. Um caminhão da polícia arrebentou as trancas, abrindo os portões de par em par, violando a santidade perversa da fortaleza do Vargas. Os agentes correram para o prédio principal gritando que era uma operação federal, enquanto as freiras e os cuidadores saíam dos quartos com caras de pavor e confusão. Mateus desceu da van, acompanhado pela dona Jandira, que apertava a mão dele com força. Entraram no saguão, aquele lugar de tetos altos e ecos frios que ele sempre tinha odiado. Mas naquela noite, o ar tinha um cheiro diferente. Não cheirava a água sanitária e medo. Cheirava a justiça. Os agentes foram direto para a sala do diretor, guiados pelas informações do caderno da Lúcia, e começaram a tirar caixas de arquivos, computadores e disquetes. Mas o mais importante estava nos dormitórios. Mateus guiou a Helena e os oficiais até o corredor comprido, onde dormiam os meninos mais velhos. Abriu a porta, e a luz do corredor acordou os companheiros dele. 50 rostos sonolentos, assustados, levantaram das camas. Quando viram o Mateus parado ali, sujo, mas livre, e atrás dele policiais que não pareciam amigos do Vargas, um sussurro de incredulidade correu pelo quarto. Não tenham medo, disse o Mateus com uma voz que saiu mais forte do que ele esperava. Já acabou. Ninguém vai machucar vocês nunca mais. Na ala norte, os agentes encontraram uma coisa que gelou o sangue de todo mundo. Num quarto separado, trancado, a chave encontraram 3 crianças. Estavam vestidas com roupa de passeio, sentadas nas camas, com malas pequenas nos pés. Eram as crianças da encomenda. Estavam prontas para serem enviadas no nascer do sol, exatamente como o Vargas tinha prometido no telefone. Se a operação tivesse atrasado 1 hora, aqueles 3 pequenos teriam sumido para sempre na rede de tráfico. O choro de alívio daquelas 3 crianças, quando os agentes tiraram elas do quarto e disseram que elas não iam para lugar nenhum, partiu o coração de todos os adultos ali. A Helena Torres chorava abertamente enquanto tirava fotos que no dia seguinte estariam na primeira página de todos os jornais do Brasil. A dona Jandira abraçava uma menina pequena, balançando ela como se fosse a própria neta, sussurrando palavras antigas de consolo. No amanhecer, o pátio do Lar Santa Clara estava cheio de ônibus do governo, prontos para levar as crianças para abrigos seguros na capital, onde receberiam atendimento médico e psicológico. Mateus ficou parado perto do portão, vendo como levavam o Vargas, que agora parecia um velho pequeno e patético, escoltado por 2 agentes enormes. O diretor levantou a vista e os olhos dele encontraram os do Mateus. Não houve palavras, não precisava. O olhar do Mateus, limpo e firme, foi a sentença final. O doutor Correia chegou perto com a cara ainda manchada de cinza, mas com um sorriso que tirava 10 anos das costas dele. Tu conseguiu, guri, disse o advogado colocando a mão no ombro do Mateus. A Lúcia pode descansar em paz agora. Mateus concordou, olhando para a direção da Lagoa das Almas, que brilhava longe debaixo do sol da manhã. A neblina estava levantando, revelando as águas tranquilas, e pela primeira vez na vida dele, a paisagem não parecia uma ameaça, mas uma promessa de um futuro que estava apenas começando. Às vezes, a vida bate forte na gente, tira o que a gente achava que era seguro e deixa a gente tremendo no frio. Mas essa história lembra uma coisa fundamental que muitas vezes a gente esquece na correria dos dias de hoje. A verdadeira riqueza não se mede em dinheiro, nem em terras, nem nos aplausos de estranhos. A verdadeira riqueza é poder olhar para trás sem arrependimento e saber que a gente fez o certo, mesmo que tenha custado lágrimas. Nós vimos como o orgulho pode ser um veneno lento e como o perdão e a coragem são os únicos remédios que curam de verdade as feridas da alma. Muitos de nós que já temos cabelo branco e que já vimos passar tantos invernos, sabemos que o tempo é um juiz duro, mas também é um professor paciente. Ele ensina que os erros do passado não precisam definir o nosso futuro e que sempre tem uma chance para consertar o que quebrou se a gente tiver a coragem de tentar. A solidão às vezes parece um destino certo, mas histórias como essa mostram que ninguém está realmente sozinho se mantiver o coração aberto e as mãos prontas para ajudar. O importante no fim da estrada é a paz de saber que a gente lutou pelos nossos
e que não desistiu na frente da dificuldade. Eu quero agradecer de coração por vocês terem me acompanhado nessa jornada, por terem escutado cada palavra e por dividirem esse momento de reflexão comigo. Se vocês sentiram um nó na garganta ou se lembraram de alguém querido enquanto escutavam, então essa história cumpriu o papel dela. Eu gostaria muito que a gente continuasse compartilhando esses relatos que unem a gente, trazem memórias e fazem a gente se sentir acompanhado nas tardes tranquilas. Se vocês querem escutar mais histórias emocionantes como essa e fazer parte da nossa família, eu convido vocês a ficarem por aqui. Já se inscreve no canal, deixa aquele like para fortalecer, para que na próxima vez a gente volte a se encontrar e compartilhe mais uma lição de vida. Se cuidem muito, fiquem com Deus e até a próxima.